Desejo indomável? Circuncidem seu coração. A palavra de Deus se refere a uma inclinação para o mal até a terceira e quarta geração. Mas também a misericórdia de Deus nos atribui o coração de Jesus até 1000 gerações daqueles que o amam e por isso obedecem aos seus mandamentos. É o que está escrito na Bíblia, e nós vamos ver aqui alguns trechos de um coração indomável, de uma traição. Aliás, o problema da traição está normalmente com quem trai. Aquele que é traído pouco tem a ver com o ato da traição. A ele não é atingido a ganância, a volúpia, o desejo do pecado. A traição está no coração de quem trai. Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, Deuteronômio capítulo 9, 17, um sinal da quebra da aliança, do descontrole do povo, que por contemplar inúmeros milagres de Deus, apenas 40 dias longe de Moisés, que estava em contato direto com o monte fumegante, trovões e o poder de Deus bem diante deles, mas tinham se acostumado com tudo isso, e agora se debruçavam arrancando do ouro que Deus tinha lhes dado, para fazer um bezerro e fundição e adorar a deuses falsos, a próprio Satanás. A traição estava no coração do povo. Ali estava um povo saído do Egito até a terceira e quarta geração. Ainda o mundo estava no coração. Um coração indomável, com desejos pecaminosos. Um povo obstinado, como diz a palavra de Deus. Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, um sinal da quebra da aliança, Deuteronômio 32, 19, para mostrar aversão pelo crime do povo. Atirou ao chão as tábuas de pedra, que se quebraram à vista de todos, dando a entender que assim como havia quebrado o seu concerto com Deus, da mesma forma Deus estava rompendo o seu concerto com eles. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 320. De onde veio essa página 320? Veio do livro de Deuteronômios. O próprio Moisés, quem nos conta em Deuteronômio capítulo 10, verso 1. Veja que Moisés aqui era o portador da mensagem de Deus. Ele estava portando as tábuas da aliança. Ele não tinha autorização, portanto, para quebrar pacto nenhum. As tábuas, as pedras, eram meios pelos quais as leis eram escritas, onde os marcos de limite de terras, de possuidores, propriedades eram marcadas com pedras, ali estavam obeliscos de pedra colocados como marcos. Portanto, Moisés não tinha autoridade divina para assinar o contrato ou deixar de cumpri-lo. Esse trato era uma oblação de Deus para o povo. Quando Moisés quebrou a aliança, ele estava agindo como homem, mas o homem não pode agir no lugar de Deus. Ali, Moisés representava muitas vezes, nesse capítulo, o próprio Jesus. Veja, vamos ver aqui algum contexto. Deuteronômio capítulo 9 vai falando aqui de como o povo se afastou de Deus e de como Moisés se indignou ao contemplar o pecado do povo, quebrando as tábuas da lei, rompendo assim a aliança na frente do povo. Mas Deuteronômio 10, versos 1 a 11. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam escritas nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. A arca era uma proteção. Nenhum homem podia tocar na arca, senão morreria. Era carregada por varões de madeira revestido de ouro. A arca toda era revestida de ouro, feita com madeiras de acácia. Ali dentro estava a joia preciosa de Jesus, os 10 mandamentos, as tábuas da aliança, que proteção para mim e para você. Essa proteção, portanto, era que o homem não pudesse mais tocar na lei. Era apenas um ato de Deus diretamente para mim e para você. Moisés havia rompido, quebrado as tábuas. Agora elas estavam fora do seu alcance, dentro do tabernáculo. Eu escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Bom, aqui nós vamos ver que pedras, que tábuas são essas.
Lá no capítulo 9, verso 3, o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu destrua e apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa. E aí a gente vê que Moisés assume o papel de Jesus, intercede diante de Deus por mim, por você, pelo povo pecador. Ali ele jejuou 40 dias e 40 noites na frente do Senhor. E depois, lá no capítulo 10, ele volta a jejuar por 40 dias e 40 noites, rogando a Deus pelo pacto rompido, agora renovado. Jesus também passou 40 dias e 40 noites no deserto, no deserto da tentação, da provação, em jejum, orando por mim e por você, orando para que Deus fortalecesse a sua missão de dar a mim e a você a vitória prometida. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. E no capítulo 10, verso 5, continua: eu voltei e desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Depois, no verso 8, naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança, para estar perante o Senhor a fim de ministrar a pronunciação de bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Deus separou uma arca e um povo, os levitas, para carregar uma mensagem. A mensagem era a tábua da lei. A lei parece pesada, mas como é que ela é descrita aqui? Para carregar a arca da aliança que o Senhor para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seus nomes. As tábuas da aliança estavam protegidas como uma bênção em nome do Senhor para mim e para você. Assim, eu fiquei no monte, verso 10, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, ó Senhor, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que temam o Senhor, seu Deus, que atenda em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Que mandamentos são esses? Olha, já Gênesis 1:1. Aqui nós estamos falando então que o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, pertence aos céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nelas há. É o verso 14 do capítulo 10 de Deuteronômio. Isso me lembra de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso a terra e os céus são dele. São criaturas dele, são feituras suas. Ele é o artista que criou os céus e a terra. Isso me lembra também Êxodo capítulo 20, verso 11, que faço questão de ler com você. Veja Êxodo capítulo 20, verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Portanto, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Um sábado de descanso, uma bênção guardada dentro do tabernáculo, dentro da arca da aliança, em pedras escritas, recitadas e reescritas. Deuteronômio capítulo 32, verso 19. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 19, nós trazemos a seguinte mensagem: o Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. A obstinação até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus persegue os desejos pecaminosos. Quem me livrará do corpo dessa morte, do desejo indomável, da inclinação para o mal? Substitui o meu coração por um coração de carne, um coração de Jesus, até 1000 gerações. Eles vinham do Egito, onde os faraós arrancavam o seu coração depois da morte e colocavam nele um coração de pedra para não serem julgados por seus atos. Mas Deus nos dá o seu próprio coração de carne, a sua vida em nosso lugar, para a plena redenção e salvação. Lucas capítulo 6, verso 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que maltratam. Se alguém lhe bater numa face,
ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. É a mudança do coração. Um coração empedernecido pelo pecado até a terceira e quarta geração. Agora é o coração de Jesus que deu a própria vida para resgatar você e a mim. Um mundo salvo por um Salvador que tem um coração de carne e que o deu a mim e a você. Deuteronômio capítulo 10, versos 14 a 16. Relembro. O Senhor, o seu Deus, pertence aos céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela há. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações que hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. A obstinação, ela vem do mal. Veja, todos os vícios tornam a pessoa obstinada, cega. Ela persegue o objeto do seu desejo a todas as forças. Assim, as drogas são a paixão sobre a qual debruçam os filhos de Deus, se tornando meras imagens daquilo que foram um dia. Nas sarjetas, o ébrio desfigura a imagem do seu Criador. Também nós vemos que todos os vícios e os pecados fazem com que as pessoas se prostrem diante daquele que é o Criador do vício, ou seja, Satanás. E assim nós vemos a imagem e semelhança de Deus curvar-se diante da criação, da criatura, e pior, da criação e transformação do mal. Deus nos protege com um cerco maravilhoso através dos seus comandos e seus mandamentos. Ele nos faz de novo de pé. E veja, Adão fora traído ali por Eva, que se afastou dele e traiu Jesus e comeu do fruto proibido. E agora a obra de salvação é de Jesus. Adão, onde estás? Mas Adão quis colocar-se no lugar do Salvador de Eva. Tomou do fruto e assim ele agiu também como Satanás, levando o mal para o planeta Terra na esperança de que a salvação viesse pelo amor do homem. Mas Jesus já tinha elaborado o plano da salvação. Antes do pecado surgir, a redenção já era nossa. Você está assistindo o Vê e Entende todos os dias com você para trazer uma mensagem de Deus, da palavra de Deus, para você, para mim, para você curtir, compartilhar, para você seguir a nossa programação e abençoar a muitos, dando relevância a esse programa para que ele possa alcançar corações mundo afora. Não se esqueça de estar conosco diariamente no Vê e Entende e vamos assim amar uns aos outros, assim como ele também nos amou. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós acabamos de estudar a Tua Palavra. O Teu Santo Espírito nos orientou conforme nós havíamos pedido e implorado, e a Sua Palavra foi aberta e procuramos trazer a luz sobre o que está escrito e não sobre a nossa vontade. Agora, Senhor, que essa mesma luz derreta o nosso coração de pedra, circuncida, sim, o nosso coração e arranca de nós os desejos do mal e faz de nós seus filhos que amam os teus caminhos e a tua verdade. Abençoa, assim, todos os que estão assistindo, todos os que estão participando desse programa e aqueles a quem eles amam também. Em nome de Jesus eu peço essas bênçãos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Aguardo amanhã no Vem Entende. Deus abençoe você muito.